Você crê nisso que Ele fala conosco? Então que nesta hora você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, descruza o seu braço, entendeu? Esse é nosso chegado, conhece ele? Tiagão. Descruza o seu braço, assim, você às vezes vem para a casa do Senhor cheio de reservas. Hoje você não vai ter reserva nenhuma, porque você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Amém? Nós já louvamos aqui, dizemos que nós não somos mais órfãos, agora nós somos filhos. Escutamos no domingo sobre filhos, escutamos sobre identidade, e eu creio que Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, muito obrigado por tudo que já foi realizado neste lugar. Pai, nós saímos dos nossos lares com a intenção de vir para cá, para nos reunirmos em família, em um corpo cujo cabeça é Cristo, e nesta hora, neste momento agora, vamos parar para escutar a sua voz. E a tua palavra que será ministrada nesta noite, a tua palavra, Pai, que fala conosco, que nos transforma, que nos cura, que faz com que venhamos a ter caminhos bons, porque caminhos bons é estar na tua presença. A tua presença, Pai, nos fortalece, a tua presença nos renova, e que o Senhor possa usar o seu Filho para a glória do teu nome. Que tudo que for falado aqui, que tudo for ministrado aqui, Senhor, nós possamos receber, que possamos ter os nossos corações, a nossa mente como terra fértil, possamos receber essa boa semente, e ela venha germinar, que ela venha crescer e possa dar frutos, para que possamos continuar na tua presença. Que o Senhor venha retirar deste lugar agora todo o mal, toda a fúria do inimigo, toda a força contrária, que somente o Senhor possa fazer morada neste lugar, em nossas mentes, em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, irmãos. É Êxodo 12 mesmo, tá? O pastor tá na visão. Eu queria contar rapidamente como se deu a minha vinda para essa comunidade. Me fez lembrar aqui no anúncio da pastora, né, a doação de sangue. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava no meu Facebook e vi uma notícia de que teria uma doação de sangue, só que era assim, 10/03, não tinha um ano. E aí eu tinha uma equipe de comunicação, pedi para eles ajudarem na divulgação da doação de sangue. Sou doador, sempre que tenho oportunidade dou, e aí fizemos esse anúncio. Eu estava no carnaval, era na 10/3, era a sexta-feira seguinte à semana do carnaval. E aí a coisa começou a tomar forma, um compartilhar, o outro compartilhar, isso na quarta-feira de cinza. Quando chegou no sábado, né, depois do carnaval, era lá no Espaço Maia, no Odimar, ali em frente à antiga Maria Bonita, onde hoje é o Célula 1, escola ou colégio Célula 1. E aí o dono do estabelecimento me ligou e falou: Valdemar, você reservou com quem o lugar que você está anunciando aí que vai ter doação de sangue? Aí caiu a ficha naquele momento que ele falava comigo. Não tem quando você abre o teu Facebook e coloca assim, essa postagem foi feita há 2 anos atrás? Aí, como não tinha ano, eu estava achando que era para aquele ano, mas já tinha acontecido há 2 anos atrás. Aí ele falou assim, você vai ter que anunciar aí que está cancelado, que não vai ter. E aí, quando eu fui olhar na rede social, tinha assim 15 mil visualizações, 300 compartilhamentos. Aí eu falei assim, eu não vou cancelar, não. Se a cidade está mostrando ser uma cidade solidária, eu que vou dizer que não vai ter? Não vou, não. Comecei a ligar para o Rio, sábado à noite, claro, ninguém me atendeu, só o porteiro. No domingo, continuei insistindo. Na segunda de manhã, eu consegui falar. Falei, moça, vocês fazem ainda coleta externa? Que é o nome que eles usam, né? Quando eles vêm aqui coletar. Aí ela falou assim, Josias, fazemos sim. Falei, glória a Deus, moça. Aí eu perguntei, para quando vocês estão agendando? Ela, para daqui a 2 meses. Falei, não pode, tem que ser para sexta-feira agora. Ela, sexta-feira agora? Nem pensar. Falei, moça, aconteceu isso, a cidade compartilhou, todo mundo está esperando esse evento. Ela, mas a médica tem que ir aí. Eu falei, manda ela vir para ver o lugar, não tem problema não.
mas não tem carro, é morri. Eu falei, eu mando o carro buscar a moça. Mandei o carro buscar. Chegou lá, não podia ser mais no Espaço Maia, porque não tem ar-condicionado. Aí eu falei, meu Deus. Aí tentei na igreja do pastor Azaí, na PIB. Cheguei lá, ele não estava. Aí as irmãs falaram assim, ele não vai deixar não. Falei, ai meu Deus. Fui para a Nikkei do centro, tentava ligar para o bispo Gilson, não consegui. No meio do caminho, eu tinha deixado o meu número, o pastor Azaí me liga. Quem que está falando? Falei, o Valdemar. Você esteve lá me procurando? Falei, foi. Aconteceu isso, isso e isso. Eu precisava fazer doação de sangue na sexta-feira, pastor. Aí ele, tá bom. Falei, meu Deus, primeiro milagre, o negócio vai dar certo. E nesse primeiro dia de março de 2017, o Emo Rio ela vem preparada para coletar 120, 150 bolsas de sangue. Nesse dia, o evento sempre é isso, né? De 10 às 15 horas. Só que aqui é 9, eu achei bacana o que o pastor falou. E nesse dia, quando deu 11 horas da manhã, apenas 1 hora de funcionamento, já tinha 300 pessoas, já tinha dobrado o número de pessoas que foram para doar sangue. E aí aquilo que seria, assim, que foi por acaso, que de acaso não tem nada, eu acreditei que a coisa daria certo, como deu muita gente, a gente faz a cada 4 meses uma edição de doação de sangue numa igreja diferente. E há 2 anos atrás, né, eu ainda não estava aqui, e não tinha igreja para fazer naquela ocasião. O Júnior, nosso Júnior, tem um amigo que trabalha com ele na CSA, ele perguntou onde que vai ser a próxima doação, esse amigo. Eu falei assim, cara, não tem igreja, talvez eu tenha que cancelar, porque eu não tenho igreja. Aí ele falou, não, peraí, fez contato com o Júnior me trouxe aqui. Era uma sexta-feira para conversar com o pastor Marcelo. Aí quando eu cheguei aqui, né, estava assim um pouco desanimado, porque eu já tinha ido em 2 igrejas, aí não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. Aí quando eu cheguei aqui, o pastor Marcelo, com essa alegria dele de nos receber, bem acolhido, né? Ele faz um acolhimento assim bem bacana. Aí ele, pô, é você? Eu falei, sou. Falei, então, pastor, pô, doação de sangue. Ele falou assim, eu já pensando, né, pô, vai ser mais um que vai falar que não dá, né? Aí eu expliquei o projeto de doação de sangue, assim, assim, assim. Aí ele falou assim, tá bom, aonde que eu assino? Eu falei, meu Deus, você topou? Ele topou. E aí aquilo me chamou muita atenção. Eu estava sem igreja, eu estava órfão de igreja, eu e minha família, procurando uma igreja para congregar. Aquilo me chamou muita atenção. Olha a importância da gente receber, né, ou projeto ou pessoas. E comecei a trazer minha família, a gente começou a visitar e logo em seguida decidimos, né, Deus confirmou, porque eu orei, Senhor, confirma no coração da minha esposa, eu já estou decidida, é o que eu quero mesmo. E aí houve uma ação de Deus e a gente está aqui já há 2 anos em razão desse acontecimento. Então, estou dizendo isso tudo para animar você, para incentivar você a vir doar sangue, porque cada pessoa que doa sangue salva até 4 vidas, porque dentro do nosso sangue existem alguns elementos que podem ser para 4 pessoas, e a importância é animar, entusiasmar e motivar você a receber uma pessoa, um visitante. Talvez ele nunca mais saia do nosso convívio. Amém? Esse é o testemunho. Ai, não sei o que eu faço. Amém. Gente, o texto muito conhecido, capítulo 12 de Êxodo. Confesso aos irmãos que eu não me lembrava, né? Estava estudando essa passagem quando eu recebi o convite, e eu não me lembrava que era a instituição da Páscoa, né? A criação da Páscoa que relata esse texto. A Páscoa está muito ligada, pelo menos para mim, né, na morte e ressurreição de Cristo. Só que eu não lembrava desse fato que aconteceu há milhares de anos atrás. Então, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer,
por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, o macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Só até aqui, gente, que eu queria compartilhar com vocês, é que me fez lembrar o plano, né, da salvação de Deus. E a história começa lá com Deus assumindo compromisso com Abraão. Abraão, sai da tua terra, vou tornar você uma grande nação. Abraão sai, obedece. Olha a importância da obediência. Abraão sai, não sabendo para onde ir. Hoje a gente quer saber para onde vai, em que número que a gente tem que bater na porta. Ele sai numa total dependência de Deus, daquele que o chamou, aquele que estava enviando. Abraão estava plenamente confiante em quem estava o chamando para aquele grande desafio. A gente sabe que o tempo passa, ele tem um filho, Isaac, depois vem Jacó, que se torna Israel. A gente conhece a história. Jacó tem 12 filhos, um deles é José. E aí José é vendido escravo, vai para o Egito, fica lá, passa por todo aquele processo. Eu sou fãzaço de José. Não sei se eu limparia privada com excelência. Talvez eu murmuraria, ou muito provavelmente, Senhor, é aqui mesmo que eu tenho que estar? Talvez o lugar onde eu e você esteja hoje, aos nossos olhos, pode não parecer bom, mas Deus prepara todas as circunstâncias para que a gente suba de degrau, tenha um relacionamento de intimidade mais forte com Ele, e não cabe a nós indagar, cabe a nós obedecer. Então, José nos dá uma aula ali, né? É perseguido injustamente, né, por Potifar, e aí a gente sabe que ele revela o sonho de dois faraó, e aí ele se torna um governador, bomba lá no Egito, fala tudo o que vai acontecer, e aí traz a tua família, que a princípio, né, era pouca gente, e aí essa população, essa nação, que somos nós hoje, começa a crescer, vai passando geração de geração, o faraó morre, nasce outro, e vai nascendo, e a população começa, obviamente, né, José morre também, aquele compromisso, né, que faraó tinha com o povo, em razão de José, começa a ficar distante, começa a ficar longe, e não vai se recordando disso, o povo começa a ser escravizado, o povo começa a crescer, e o povo começa a ser massacrado por um dos faraós. E aí a gente sabe que o povo clama. A gente sabe que por volta de 400 anos, que bênção, Jorjão, muito obrigado. O negócio estava seco aqui. Ai, que bênção. O povo fica lá por muitos anos. Mais de 400 anos escravizado. Aí o povo clama: Senhor, a gente está aqui debaixo de uma opressão, de humilhação. Aí Deus, opa, vou entrar na história, vou intervir na história. E o interessante é que o que a gente leu está falando aqui de sacrifício de cordeiro. A gente leu um pouco, não podia ter defeito, então era um cordeiro puro. O que aconteceu lá no Éden era um plano de salvação para o indivíduo, né? Adão e Eva e os filhos Caim e Abel. Era um plano para a salvação individual, naquilo que Caim e Abel estavam apresentando como sacrifício. Aqui, nesse contexto, e nós lemos isso, é um plano de salvação para a família.
temática que a gente usa às quartas-feiras. É um projeto para salvar a família. Deus deu uma ordem, cumpra-se a ordem. Para sair daquela opressão, para sair daquela situação adversa, precisava ser obediente a Deus. E aí eles fizeram conforme Deus orientou. Separaram o cordeiro, que esse cordeiro lá no Novo Testamento, e aí passa a ter sentido para nós dessa geração, nós do Ocidente, que o cordeiro que morre na Páscoa para um plano de salvação já para a humanidade, e não mais para o indivíduo, como aconteceu no Éden, não mais para a família, como aconteceu aqui no Egito nessa geração, e Jesus repete o ato com a sua própria vida em sacrifício por todos nós. Meus irmãos, isso é muito forte, isso é muito importante. E o que a gente tem feito com o tamanho projeto que foi feito, assim, com a nossa cara, com dedicado a nós. Deus fez um plano perfeito para nos dar vida, para nos remir do pecado, para nos salvar. E muitas vezes a gente, com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, a gente vai deixando isso cair em esquecimento, não vai dando tanta importância para esse plano que Deus fez para todos nós lá atrás. Eu estava lendo e me chamou muita atenção, Deus falou comigo, né? Porque Ele dá essa palavra assim para Moisés, e aí eu fiquei analisando que como a gente vive, né, de uma maneira, com a nossa visão limitada daquilo que nós conhecemos, e aí a nossa cultura nos influencia muito, a nossa vizinhança, a televisão, então, internet, nós somos seres influenciados, mas nós devemos exercer o protagonismo de ser seres que influenciam, porque nós recebemos de Deus a revelação dele toda semana, na igreja, todos os dias, se buscarmos na nossa casa, na nossa rotina, no nosso trabalho. E aí está dizendo que disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então aqui a gente já estava caminhando, vocês lembram bem, para a 10ª praga, ou 10ª maravilha que Deus estava fazendo naquele momento para Faraó libertar o povo, para Deus continuar com a promessa dele, conduzindo o povo até a terra prometida, que não era no Egito. Lembramos bem que ele está usando Moisés como libertador. Aquele que talvez muito provavelmente talvez alguns de vocês, chamaria de assassino, Deus chama de libertador. Então a gente precisa tomar muito cuidado e entender todos esses sinais, esses movimentos que Deus tem feito em nós, através de nós, e o que precisamos ser, qual é a identidade que Deus tem criado, tem constituído para nós nesse tempo, o que nós precisamos fazer para se tornar um Moisés desse tempo, um libertador da nossa geração. Quantos se perdem? Quantos vizinhos temos nós que a gente sabe que não tem uma vida centrada em Jesus, como tem sido o nosso amigo do trabalho? Às vezes Deus colocou você naquela empresa, talvez dos motivos que Ele tem para você ganhar o seu amigo para Jesus, apresentar esse plano da salvação que eu não teria condições de fazer, talvez por um da minha família. Eu morrer para que alguém tivesse vida, para remir o pecado de alguém, não teria talvez essa condição que Jesus, esse amor, melhor dizendo, que Jesus teve a nosso favor. É muito profundo esse plano que Deus criou para todos nós. Ele não precisava disso. Poderia acabar e começar tudo de novo. Ele é o autor da vida, Ele que dá vida, Ele que nos faz andar, viver, respirar. Então, eu comecei a ler esse texto entendendo que para que a minha família possa ser segura, possa estar protegida, eu preciso
obedecer a Deus. Assim como esses irmãos cumpriram com obediência aquilo que foi determinado a eles, tá? Desde o ato de separar um animal, de imolar o animal, e tem toda uma preparação para assar, para passar o sangue. Se passou sangue, teve sacrifício. Qual é o sacrifício que nós temos feito em razão daquilo que Jesus tem nos chamado? Todos nós temos uma identidade em Cristo, ou todos nós deveríamos ter. Isso faz toda a diferença, porque aí não importa com quem que você trabalha, não importa onde você está, se você está de férias, a sua vida vai refletir Jesus. Ontem, eu fiquei muito feliz, eu recebi uma mensagem de um irmão, até daqui da igreja, dizendo assim, eu tava no centro da cidade, aí ele falou assim, cara, Itaguaí está debaixo de água, pô, se precisar de socorrer alguém, eu estou aqui, me chama. Meu Deus, por que eu fiquei feliz? Eu fiquei feliz por ele me identificar como sendo essa pessoa que está sempre próxima de alguém ou está se dispondo, né? E ele, olha que ato de generosidade, de liberalidade. Pô, estava chovendo, ele estava em casa com a família, ele se dispondo a ir ajudar alguém. E esses são os passos de Jesus. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus renunciou palácio, renunciou trono para viver com a população pobre, com aqueles que precisavam, com a pessoa que tinha paralisia nas pernas, com a pessoa que não conseguia enxergar. Isso tem que fazer algum efeito em nós, porque foi para esse tipo de pessoas que Jesus veio, para mim e para você. Pecadores, debaixo de um jugo. E aí passa-se gerações, Jesus repete todo esse ato lá no Novo Testamento, sendo ele agora, dessa vez, o Cordeiro que se apresentava para morrer por nós, que nasceríamos gerações e gerações lá na frente, nos dias de hoje. O projeto é como se alguém, um arquiteto, um engenheiro, fizesse um projeto assim, bacana para você, bonito, a casa dos teus sonhos, não te cobrasse nada e fosse te entregar um projeto, fala assim, aqui teu projeto que eu fiz para a sua casa. E a gente desdenhasse, não desse importância, porque as nossas atitudes, elas refletem o quão próximo ou quão grato eu sou de Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Essa tem sido a minha, não sei se eu posso dizer batalha, mas um confronto que eu tenho vivido o tempo todo, que eu quero ser mais próximo de Jesus. Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas vontades, meus desejos, mas no final do dia, para quem que eu vivi? Eu vivi somente para os meus projetos pessoais ou eu incluí pessoas nesse caminho? Eu não estou falando aqui necessariamente para você adotar uma pessoa pobre. Eu estou te dando exemplos na Bíblia do que aconteceu quando Jesus esteve dentre nós. Aliás, existe o pobre de recurso financeiro e existe a pessoa pobre de espírito, que eu acho que talvez é até mais miserável do que a pessoa que demanda de algum recurso para sobreviver. Mas o que eu estou querendo compartilhar com os irmãos é aquilo que tem me confrontado. Irmãos, eu confesso a vocês, eu sou viciado em trabalho. No inglês, é bonito dizer, workaholic. Workaholic. Me policio o tempo todo, chego em casa com o computador, abro o computador, continuo, tenho 2 filhos pequenos, que Elaine, graças a Deus, tem uma esposa abençoada que me chama a atenção o tempo, as crianças aí, e aí eu fecho o computador, tento brincar com eles, mas é um desafio para mim. Eu não faço isso porque eu gosto, quer dizer, eu gosto, mas eu faço involuntariamente. Eu vou me envolvendo com várias coisas. O que tem
te distraído? O que tem, talvez, feito com que você vivesse fora ou um pouco à margem daquilo que Deus tem te chamado? Qual é a sua identidade em Cristo? Para onde que você está indo? Você está entendendo que Deus fez um plano perfeito para nos dar vida? Porque senão, meus irmãos, é a condenação que a gente estaria no inferno. Porque o nosso DNA já veio com pecado. Quando Adão e Eva comete, né, o erro lá no Éden, toda essa geração ela vem com pecado. Precisou de uma pessoa, né, precisou de Jesus morrer para que essa condenação ela fosse liberta. Porque senão nós não teríamos condições de fazer isso. Então eu queria, nessa noite, estar relembrando os irmãos que para viver uma vida de entrega a Jesus precisa de sacrifício, como foi colocado aqui. E aí sacrifício não é um sacrifício físico necessariamente, não. Às vezes para você, sacrificante, ter que fazer uma visita para alguém. No momento que vivemos, acho que não é nem pós-pandemia, né? Ainda é pandemia ainda. As pessoas precisam muito de um abraço, de uma palavra, de um consolo, de uma conversa. Isso, para mim, é sacrificante. Mas eu não posso. É sacrifício. Isso não é para mim, não. Isso não é ministério meu, não. Não tem essa. Todos nós temos algo a compartilhar. Temos vida com Jesus ao ponto de poder compartilhar, trazer uma palavra, trazer um alento. O que lemos aqui é que precisou do sangue, né? Porque para pensar, precisava de Deus fazer isso? Ele já tinha feito várias outras pragas. Tinha mandado lá o gafanhoto, o rio virou sangue. Nessa aqui ele resolveu que seria dessa maneira. Então isso quer dizer muito para mim e para você. Se a nossa vida está muito no conforto, como a pastora colocou aqui no início, provavelmente tem alguma coisa de errado conosco. Porque Deus não nos chama para a gente ficar numa boa. Bem que a gente aprende desde criança, né? Que a gente vai crescer, vai construir família, vai trabalhar. E aí a gente faz um plano, aí o filho nasce. Aí não é mais os teus planos, é os planos teus para os teus filhos. E a gente vem nisso, né? Isso que o mundo, a televisão, a nossa cultura aqui ocidental fala isso o tempo todo. Teremos sim, irmãos, momentos de lazer, de bênção com a nossa família, com os nossos amigos, mas normalmente Jesus pede da gente aquilo que nos custa. Ele não pede aquilo que está sobrando. Lembra da viuvinha? Ela só tinha aquilo. Se eu vou fazer o mesmo ato da viúva, estou reprovado diante de Deus, porque eu não tenho só moeda para dar. Eu tenho muito mais, você tem muito mais do que moeda para dar. Vai lá colocar uma moedinha. Agora Deus recebeu, Ele sonda o nosso coração o tempo todo, nossos atos, nossa atitude. Então, essa noite é uma noite que eu convido os irmãos a uma reflexão. O que Deus tem te chamado? Ele vai nos níveis, né? Primeiro Ele te chama, primeiro Ele te vocaciona, depois Ele te chama, aí depois Ele começa a te cobrar, Ele começa a puxar a corda. Como é que tem sido a tua vida no dia a dia? Então, eu queria lembrar os irmãos que vida com Deus, Ele falou o quê? Que a gente teria aflição nesse mundo. Ele não falou, fica aí, espera numa boa, como foi falado, Netflix, espera aí, sofá, quando eu voltar tudo resolvido. E Ele deu exemplo. Para quem trabalha em empresa, né, a liderança sempre tem que dar o exemplo. É ou não é, pastor? No início da minha vida empresarial, a pessoa tem que andar de calça. Alguém falou assim, tu tem que vir de calça também. Eu falei, mas não sou responsável aqui, mas tem que dar o exemplo. Eu falei, então, todo lugar que eu vou, aonde eu no trabalho, tem que ir de calça. E Jesus deu exemplo, Ele mostrou assim, dá para fazer.
Não tem essa que nossos pais, alguém fala, ó, você acha que eu tenho que ir aí para fazer? Para mostrar como é que faz? Pô, Jesus bem veio. Meu Deus, como é difícil para a gente. Porque ele viveu de forma muito simples. Isso confronta muito eu e você. Servir as pessoas, dar o do meu tempo. Pô, para aquela pessoa, é assim. E além do sacrifício, a obediência, que está automaticamente ligado, que quando a gente está em obediência, a gente sacrifica, e quando a gente está se sacrificando, a gente está obedecendo. Obediência, irmãos, é uma palavra talvez simples, mas muito difícil de praticar. Porque, como a gente conversou aqui, ele pede aquilo que a gente não quer fazer. Não quer. E eu queria compartilhar com os irmãos isso. Dizer que o plano dele é perfeito, o sacrifício é inevitável para quem tem uma vida com Deus, e a obediência é o único caminho que nos aproxima de Deus, que faz a gente viver maravilhas assim incríveis, incríveis. Sou pecador como os irmãos, sou falho, mas eu procuro, Deus conhece meu coração, eu procuro ter uma vida íntegra, uma vida nos meus negócios de maneira íntegra, com a minha família, com convívio com os irmãos. E assim, Deus honra aqueles que obedecem. Eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos que está acontecendo comigo, para que seja objeto de incentivo para os irmãos. Eu trabalho com empresa, e eu estou participando de uma licitação que, no dito popular, fala assim, pô, é a licitação da minha vida, Só que não é a licitação da minha vida, é a licitação da vida da empresa. É importante. O que eu quero dizer para os irmãos que essa licitação que eu estou participando é de uma universidade federal para prestar serviço lá, e ela, assim, é extremamente importante para a consolidação da empresa, para a estabilidade da empresa. E no dia da licitação, ela está correndo desde o dia 23 de novembro. E eu fiquei em quinto colocado, a empresa que eu represento ficou em quinto colocado. Devia ter umas 10 empresas. E aí, assim, eu venho me preparando como empresário, mas como cristão também. Venho buscando, Senhor, em nome de Jesus, me dá essa oportunidade. Venho me preparando há anos para isso. E quando eu fiquei em quinto, eu não me desesperei, quinto colocado. Então, tinha primeiro colocado, segundo colocado, terceiro, quarto. Não me desesperei, fiquei confiante em Deus. Se for da vontade de Deus, se Deus tem isso para mim, isso vai chegar na minha mão. E continuei trabalhando, acompanhando, desde o dia 23. Caiu o primeiro colocado e eu acompanhando. Caiu o segundo colocado e eu estou acompanhando. Porque é pela internet, é pregão eletrônico, você tem que ficar acompanhando. O dia inteiro, dependente daquilo dali, você tem que ficar. E aí eu pedindo, quem me conhece sabe que eu tenho várias atividades, eu ligava para uns dois, me ajuda aí, fica olhando para mim isso daqui, porque eu sozinho não conseguiria ver. Caiu o terceiro colocado e eu orando. Senhor, em nome de Jesus, tem me preparado, tem uma vida com o Senhor, me dá essa oportunidade. Caiu o quarto colocado e a nossa empresa hoje está assim, ainda não assinamos o contrato. Ainda não está 100%, sou um cara muito seguro, Eu só comemoro quando o juiz apita, mas hoje cheguei lá às 7 horas da manhã, fiquei até as 2 da tarde, entregando o documento, ajustando, é bem complexo, mas eu tenho convicção dessa vitória, irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado e que esse testemunho sirva, assim, de uma motivação para você entender que vale a pena pagar o preço, vale a pena o sacrifício, vale a pena a obediência. Eu estou contando um dos milhares de milagres que Deus tem feito para mim, através de mim, para as pessoas que convivem comigo. Me alegro com a vitória do meu irmão. Então, nessa noite, eu queria que você saísse daqui motivado a obedecer Jesus, entendendo que vale muito a pena. E a gente
não estaria nem fazendo isso por barganha, que a gente não tem condições nenhuma, porque tudo Ele já fez. Nada do que a gente fizer vai se aproximar daquilo que Ele fez por nós. Paulo disse, né? Talvez por alguém próximo, alguém se pudesse dispor a morrer, mas um bando de pecadores, que somos nós, só Jesus. Vale muito a pena viver uma vida de serviço ao Senhor, vale muito a pena buscar cada dia mais conhecer o Senhor, porque Ele vai te dando revelações, Ele vai te mostrando qual caminho deve seguir, Ele vai te colocando pessoas no teu caminho para você abençoar, que Ele mesmo disse, né, ó, melhor dar. A gente não gosta muito não, né? Mas Ele fala que é melhor dar do que receber, porque quem recebe está numa situação de dependência, está numa situação pior que nós. Então, meus irmãos, que a gente saia daqui essa noite relembrando o porquê que Deus instituiu a Páscoa. É o plano dele que Ele fez em 3 momentos, e isso faz todo sentido para a gente estar aqui essa noite, para a gente estar congregando numa comunidade evangélica, para a gente estar passando na rua e testemunhando o que Cristo tem feito na nossa vida. Amém? Tu vai cantar a música para mim? Vai. Ele. Tá? Então, eu vou orar, vou pedir para o Ministério de Louvor cantar uma música que faz todo sentido, fala desse plano perfeito, que no início da minha caminhada cristã falava muito comigo, até hoje eu gosto muito. Amém? Queria convidar os irmãos para ficar de pé, para a gente estar orando, enquanto eles se preparam. Essa é a mensagem, meus irmãos. Essa é a mensagem. Amém? Senhor, queremos te dar graça, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que os meus irmãos, assim como eu, entenda, Senhor, que esse plano que o Senhor fez por nós, ele é maravilhoso. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou de uma maneira que nos constrange, a gente não consegue. A gente aprende que a gente tem que pagar o favor, devolver, para a gente ficar quite. Mas com o Senhor a gente nunca vai conseguir fazer isso, porque maravilhas o Senhor fez, tem feito e ainda há de fazer na vida dos seus servos, na vida dos teus santos, dessa igreja, da Igreja Batista Viver. Senhor, só quem está disperso não está vendo o avivamento que o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa igreja. Nós queremos sim, Senhor, viver a verdade, e essa verdade é uma pessoa, essa verdade é o Senhor Jesus, e a gente te pede, Senhor, continue no nosso meio, nos orientando, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer o Gabriel, Senhor, para contar a experiência que ele tem vivido em outro país. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar preparando tudo, Senhor, como o Senhor sempre faz. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por o Senhor nos conduzir aqui na nossa terra prometida, Itaguaí, a nossa Canaã, que nós possamos entender que o Senhor colocou a gente aqui com um propósito, e nós queremos todos os dias desenvolver esse propósito aqui na nossa cidade, Senhor. Nos usa, Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio dos céus, resgate e salvação, encheu seu coração. Ele nem hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer
chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Parecia até chegar ao fim, a tua e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Nome mistério da graça, o seu nome